Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Continuando aqui nossa nona aula de Geografia Bíblica 1, é o terceiro bloco, nossas aulas estão sendo gravadas, a gente está falando sobre as cidades de Israel. Acabamos de falar sobre Jope. Então agora eu vou passar rapidamente, irmãos, eu vou pegar o livro-texto, eu tenho bastante coisa para falar, vou tentar não ser muito prolixo, mas vou tentar compartilhar com vocês uma síntese, até porque não consegui fazer tudo o que eu gostaria, né? São muitas informações, né, irmãos? Então, voltando aqui para o livro-texto, então a gente falou sobre Jericó, aí aqui no caso o livro-texto fala também sobre a cidade de Jope. Peraí, a ordem deve estar diferente, né, do livro mais antigo. É isso mesmo? É, Jericó. Aí vem para Belém, né? Aqui no meu livro antigo falava de Jope, nesse livro fala agora de Belém. Então, rapidamente, irmãos, né, todos nós sabemos da importância da cidade de Belém. Aqui é uma foto antiga da cidade de Belém. Como que eu posso dizer, irmãos, a, a maior importância de todas em Belém é a profecia sobre o nascimento de Jesus, mas tem outras histórias muito importantes também, né? Que é aquela história da concubina do levita, a história de Ruth, a moabita, com Boaz, também se dá aqui nessa cidade. É o berço natal de Davi, e é a grande cidade citada na Bíblia como a cidade do nascimento do nosso Salvador, é onde ele nasce. Então, essa cidade tem uma relevância muito grande, tem outros acontecimentos, né? De Belém, Davi foi enviado a seus irmãos que lutavam contra os filisteus, foi fortificada por Roboão. Miqueias profetizou que o Messias nasceria ali, ou seja, é onde ele nasceria, os grandes acontecimentos, né? Aqui também temos aquele episódio dos pastores, né, que visitam Cristo recém-nascido, os magos do Oriente e a matança dos inocentes por Herodes o Grande, né? E aqui eu queria inclusive mostrar para vocês, ó, a igreja da Natividade. Deixa eu até compartilhar aqui com vocês isso daqui, ó, aqui no nosso Google, né, no material que eu tenho passado para vocês. Olha que interessante. A igreja da Natividade. Aqui, ó. Podem ver? Aqui já faz o apontamento, né? Basílica da Natividade. Tá vendo? Foi construído essa basílica aqui. Depois vocês, eu vou até descer aqui o nosso, para vocês terem uma visão um pouco panorâmica, né? Do que é essa Basílica da Natividade. Então, o que acontece? Logo depois que Constantino, né, oficializa ali a pacificação com o Edito de Milão, que os cristãos não seriam mais perseguidos, a mãe de Constantino procura saber aonde Jesus tinha nascido. E aí, segundo a tradição, deixa eu até mostrar aqui uma foto para vocês. Olha só que legal essa foto. Deixa eu mostrar aqui. É como se fosse uma gruta, né? Aqui, essa gruta. E aí, segundo a tradição, Jesus nasceu aqui. E aí, constrói-se, então. Deixa eu mostrar essa gruta. Ó. Essa foto registra bem. Seria uma fenda numa pedra, tá vendo? Deixa eu aumentar. Ó. É como se fosse. Era uma gruta, né? Quase uma caverna. E aí, segundo a tradição, foi aqui. Aí,
por isso que constrói-se em cima desse lugar essa igreja da Natividade. Então, é um lugar importante que nós sabemos biblicamente que é onde Jesus nasce, mas aí cai na mesma coisa. Logo depois de Constantino e Teodósio, aí é onde a gente vai falar que houve a união onde, da igreja cristã com todo o paganismo. Só dando uma informação, irmãos. Até esses episódios, o cristianismo ele era perseguido e havia no cristianismo aquele lado mais de uma conversão do coração, de uma entrega consciente, de uma escolha em seguir a Deus, indiferente de qualquer coisa que acontecesse na sua vida. Por isso que a igreja, durante os primeiros séculos, foi vencedora. Depois da institucionalização, houve essa manobra política por parte dos imperadores, que eram muito vaidosos, e por parte também dos líderes que foram surgindo. Pode ver que o primeiro papa, que é autodenominado, inclusive no livro Justo Gonzalez, ele vai nomear que Leão I é o primeiro papa, antes de Gregório o Grande. Por quê? Porque ele chama para ele o que? O controle de todo o cristianismo, dizendo que agora era lá de Roma, e na pessoa dele, que ele seria essa voz autoritativa sobre o mundo cristão. Então é Leão I. Pode ver que agora até o novo Papa que foi nomeado, ele resgata o papado dos leões. O que seria o papado dos leões? Leão, figurando a figura do leão, que é um líder, que ele faz revoluções, que ele reorganiza as coisas. Então, é chamado assim Leão I, na história, inclusive. E o que acontece? Logo depois de Constantino e Teodósio, a cidade de Israel, principalmente Jerusalém, eram feitas peregrinações para buscar as relíquias sagradas. Antes disso, irmãos, os nossos irmãos, que são chamados os pais do deserto, eles estavam lá no Egito, lá nos desertos, vivendo uma vida de simplicidade. Antão, como é chamado pelos católicos, São Antão, né? Mas o Antônio, ele viveu uma vida monástica. E outros foram na mesma onda dele, e aí onde surgem os monastérios. Eles estavam lá no Egito, uma vida muitas vezes longe das cidades, em que eles iam para a cidade para pregar, eles buscavam a Deus. Há até uma frase muito curiosa que eu aprendi com o professor Juliano, professor de História, que ele falava assim, que por causa das orações dos pastores, né, no caso dos líderes, dos cristãos do Egito, o mundo foi preservado. Porque lá no Egito, assim como havia Alexandria, que era um polo universitário, sempre foi uma cidade muito culta, o cristianismo no Egito foi muito forte. Aonde? Principalmente nos desertos, onde surgem os primeiros monastérios. E o que eram os monastérios naqueles dias? Não eram um outro lugar a não ser onde eles iam buscar a Deus para se aprender com a Bíblia, viver uma vida de simplicidade, ou seja, totalmente na contramão da igreja institucionalizada. Eles iam ajudar os pobres, eles faziam desse lugar um lugar de educação, ou seja, não tem nada a ver com o cristianismo institucionalizado. Então, depois da institucionalização, em busca das relíquias sagradas, Jerusalém começou a ter essas visitas constantes. Só para vocês terem uma ideia, até uma crítica, né, dos historiadores que dizem o seguinte: alguns irmãos do passado diziam o seguinte, que lá, por exemplo, em Roma, dava para se construir não sei quantos prédios com um pedacinho da cruz de Cristo, que quem ia para Jerusalém buscava e voltava sempre trazendo um pedaço da cruz. Isso no século 500, no século 600, no século 700, ou seja, haja cruz, parece que havia a multiplicação das cruzes. Ou seja, tudo virou uma questão de comércio de relíquias sagradas. Estão entendendo, meus irmãos? Então, aqui em Belém, quando eles constroem aqui a igreja da Natividade, também acontece isso que eu acabo de dizer, tá bom? Que seria um pouco dessa questão do quê? Da institucionalização, né? Tá bom? Então, depois vocês pesquisem um pouco, mas, querendo ou não, aqui é um centro turístico, tá?
Então, a gente sabe da importância de Belém, tá bom? Beleza? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Algum acréscimo? Então, vamos passar rapidamente, né? Temos... Pode falar, Tomé. Eu vou ter que sair, pastor. Opa, vai lá, Tomé. A gente já vai concluir também aqui. Só quero dar uma pincelada em Samaria, irmãos, no livro-texto. Então, Deus abençoe, viu, Tomé? Qualquer coisa é só nos chamar. Deixa eu pegar aqui o livro-texto, meus irmãos. Samaria, irmãos, uma breve pincelada. Samaria, bom, são muitos acontecimentos, né, em Belém, como a gente viu. A Jope está numa ordem invertida, né, do livro antigo para... Aqui, ó, uma foto antiga de Jope, uma cidade portuária, tá vendo, irmãos? Então é mais fácil, viu, Beatriz? Né? A gente consegue, pela Bíblia e pela história, rastrear, né? E além dos escritos também apócrifos, né? E da história mesmo. Nazaré, a gente já comentou um pouco, a região da Galileia. Eu não vou pular rapidamente, tá, irmãos? Depois dê uma pesquisada, irmãos, na sinagoga de Cafarnaum e na sinagoga de Nazaré. Uma das descobertas mais recentes do mundo arqueológico foram as sinagogas de Cafarnaum e as sinagogas de Nazaré. Por quê? Porque como lá sempre ficou muito largado, a história foi construindo por cima, e não foram destruindo muitas coisas, e é bem provável que sejam, na sinagoga de Cafarnaum, a mesma sinagoga, fizeram a prova do carbono 14, a mesma sinagoga onde Jesus deve ter crescido, tá bom? Agora, deixa eu fazer um comentário sobre Samaria, tá? Samaria, irmãos, lembram? Ali, Monte Ebal, Monte Gerizim, Vale de Siquém. Samaria, nos dias dos reis, a gente tem que lembrar que Onri, pai de Acabe, compra um monte e edifica uma cidade chamada Samaria. Ele coloca o nome oriundo de Semer, o dono do monte. E nos dias de Acabe, isso que eu queria destacar aqui com vocês. Acabe, irmãos, quando a gente lê a história bíblica de Acabe, isso é muito interessante. Acabe, ele foi praticamente um grande conquistador e um grande edificador. Samaria, nos dias de Acabe, segundo a arqueologia, ela se tornou muito próspera. Aquela luta que a gente tem entre Elias e depois Eliseu contra Acabe e os descendentes de Acabe é muito curioso, porque o que acontece? Só para vocês terem uma ideia, no palácio de Acabe, olha só esses detalhes aqui, ó. Numa dependência do Palácio Real, foram encontradas 200 placas de marfim, 65 ostracos escritos em hebraico antigo e jarros para vinho. Então, alguns historiadores e arqueólogos vão falar que no Palácio de Acabe era tão suntuoso que, só para vocês terem uma ideia, o trono de Salomão era de marfim. Mas no Palácio de Acabe havia muitas partes que eram de marfim. Não sei se vocês vão recordar agora, marfim é aquilo que vai no chifre do elefante. Eu não sei, eu acho que é chifre mesmo, né? Na parte da frente do elefante. Ou seja, então, era um momento de muita exuberância. E lembra o que Acabe e Jezabel adoravam? A Baal, Deus do que dá? Prosperidade. E podem ver que isso é muito curioso nos dias de Acabe, e a arqueologia preserva tudo isso. Então, a gente vai ver, por exemplo, esses fatos aqui, que na arqueologia, nos dias da Samaria Antiga, ela tem essas classificações, ó, níveis 1 e 2, e aí vai passando aqui, ó, Samaria de Onri e Acabe, muro interior com 1,5 metro de espessura, muro exterior com 6 de espessura, um palácio, um reservatório de água medindo 10 metros por 5 metros, aí esses detalhes de marfim, etc. e tal. Nível 3, do tempo de Gel, nota-se o intervalo no progresso de Samaria. Aí depois vem os níveis 4 e 5, de Jeroboão ao século 8º a.C. E depois, no nível 7, a cidade reparada pouco antes da sua queda, em 722. Vocês vão aprender muito na matéria de Introdução ao Antigo Testamento,
Essa data é fundamental, porque é nessa data que cai o Reino do Norte. Lembram que Israel, a nação de Israel, teve o Reino Unido com Davi e com Salomão, e depois tem o reino dividido, lembram? Reino dividido, fica tribo do norte, com capital aonde? Samaria? Samaria. E tribo do sul, com capital aonde? Jerusalém. Em Jerusalém. Judá, então era considerado Israel como tribo do norte, capital em Samaria, e tribo do sul, Judá com capital em Jerusalém. Então, aí, com a queda de Samaria, aí a gente vai ver que essa questão dos níveis, elas vão, vamos dizer assim, chegando ao fim, né? Tá bom? Bom, o livro vai falar de Decápolis e eu queria concluir agora com Jerusalém, só para a gente fechar, tá bom, meus irmãos? Eu vou mandar bastante fotos para vocês de Jerusalém. Deixa eu compartilhar agora rapidinho para vocês. Olha só que legal esse material que eu peguei aqui para vocês. Deixa eu mostrar aqui, né? Eu tinha mostrado há pouco Jerusalém nos dias de Davi, não foi? Então, só para vocês entenderem um pouco, né? Jerusalém, deixa eu pegar aqui e compartilhar esse material com vocês, ó. Aqui, como eu falei para vocês, aqui é a cidade de Jerusalém, nos dias de Davi. E agora aqui eu vou mostrar outras fotos muito legais para vocês, ó. Aqui já seria, ó, Jerusalém nos dias de Herodes. Aqui seria como se fosse só um pedaço. Aqui está o templo, tá? É como se você estivesse olhando de lado. Então o templo está aqui, tá vendo? Cortaram. Mas aqui dá para vocês terem uma noção de como eram as cidades, né? Ó, como eram as muralhas de Jerusalém. Olha que legal. Aqui é muito legal essa parte, porque lembra quando Neemias reconstrói as muralhas e as torres? Então, ele não só reconstrói as muralhas, mas as torres. Ó, estão vendo as torres aqui? Deixa eu aumentar a foto. Isso daqui é muito legal, né? Ó, tá vendo as torres? Ó? Aí você talvez pergunte assim, pastor, mas nos dias de Neemias, todas essas muralhas estavam ruídas? Aí eu te pergunto, para um exército inimigo entrar em Jerusalém, ele precisava destruir todas? Não. Bastava ele destruir o quê? Os principais acessos. Abrir um buraco aqui, outro do outro lado, outro do outro, acabou. Acabou. Destruiu as torres principais, acabou. Perdeu a segurança. Entenderam? E quando Neemias reconstrói as muralhas, não é que ele reconstruiu toda. Literalmente, ele reconstruiu tudo que estava ruído, que era muita coisa. Por isso que foi também uma intervenção divina. Porque vocês têm que lembrar que Sanbalat e Tobias, que eram da tribo de Samaria, que governavam os judeus misturados, não queriam que eles... Então, lançaram espiões. Então, foi uma obra divina, porque talvez vocês... Aí, deixa eu dar mais um detalhe. Tá vendo, irmão? Eu separei outras coisas, mas a gente está indo para outro contexto, né? Eu separei aquele lance do lagar, da eira, mas vamos falar agora um pouquinho sobre Neemias. Quando eles reconstroem o templo, irmãos, é muito legal isso. Eles reconstroem o templo, que é o segundo templo, as muralhas ainda estavam em ruínas, queimadas, destruídas, danificadas. Então, entre a reconstrução do templo e a reconstrução da muralha, não foi do dia para a noite, tá, meus irmãos? Vários dias. Vários anos. Vários anos. O profeta Zacarias, ele é um daqueles que é levantado por Deus para reanimar o povo. Por quê? Porque o templo, quando ele começa a ser reconstruído, ele tem uma pausa de muitos anos, que houve oposição dos inimigos para que a casa de Deus não fosse reerguida. Então, Deus usa o profeta Zacarias e usa o profeta Ageu. Ah, meus irmãos,
Depois dê uma olhada, naquela série de mensagens que eu prego sobre os profetas, eu dedico várias mensagens ao profeta Ageu e ao profeta Zacarias na reconstrução do templo. Há uma pausa de muitos anos, quando Josué, o sumo sacerdote Josué, Zorobabel, voltam e regressam com aquele contingente para cá, para reconstruir o templo, eles começam empolgados, de repente tem oposições e o povo desanima. Porque tem oposições e, inclusive, nas trocas dos imperadores, é impedida a obra e eles ficam com medo de continuar construindo. Deus levanta o profeta Ageu e o profeta Zacarias para, se não me falha, é Zacarias, eu acho que é isso mesmo. Isso, é Zacarias mesmo. É por isso que tem aquela frase clássica, né? Que não é pela força, nem pelo poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E aí eles lançam uma palavra, o povo se reanima, e mesmo contra as vozes imperiais, eles vão avante, e Deus, depois de quase 20 anos, se salvo engano, eles voltam a reconstruir o templo. Ou seja, irmãos, percebam que tudo isso foi devagar. Deus permitiu o cativeiro, eles aprenderam a lição, e agora eles estavam reconstruindo o templo também devagar. Vem cá, é assim ou não é na vida da igreja? Tem vezes que a gente volta, vai lançar a pedra fundamental de um trabalho e, de repente, tudo para por tantos anos. E sobra quem? Só sobra os valentes, né? Então, Deus usa e manda uma palavra para quem? Para Josué, o sumo sacerdote, e também para um outro servo de Deus que estava ali na frente junto com ele, para que eles tivessem ânimo, e eles vão e agora juntam-se o povo e conclui. Beleza, conseguiram o templo depois de muito tempo. E aí as muralhas? Veio no jogo, no encalço Neemias? Não, meus irmãos. O intervalo é praticamente de 70 anos entre a construção do templo e a construção das muralhas. Ou seja, e é nesse período que vem Esdras, também como um fator determinante para agora treinar essas pessoas, treinar na palavra. Percebam, olha a geografia, olha as histórias bíblicas. Fantástico, não é? Segundo a glória da casa será maior que da primeira. Exato. E aí tem todo o significado, porque era um templo menor, mas foi muito mais difícil fazê-lo. Mas Deus interviu na história. E aí Deus interviu na história também com Esdras e agora com Neemias. E não pense você que Neemias também foi fácil. Neemias também teve um período longo em que ele teve que também fazer várias coisas. Cativeiro, né? Nasceu lá. Exato, né? Então, agora aqui para mostrar mais umas fotos para vocês aqui, né? Ó, olha só, aqui é um mapa, olha que mapa interessante, irmãos, mostrando o templo aqui em cima, tá vendo? Olha toda a cidade. Aqui nesse desenho dá para a gente ver um pouco de Jerusalém, os seus contornos, né? Ó, olha que legal, ó. Deixa eu mover aqui o mapa, ó. Nesse mapa a gente consegue ver aqui o templo, olha aqui as muralhas e olha o monte aqui, ó. Onde está hoje as muralhas de Jerusalém atuais? Sim, porque aqui são os vales, meus irmãos, estão vendo? Ó, cidade de Davi, tá vendo? Ó, aqui os muros. Olha, esse mapa é muito legal, né? Tá dando para visualizar? E essas construções, elas foram tendo as suas alterações ao longo dos séculos, tá, irmãos? Por quê? Porque aí temos outros acontecimentos, né? Deixa eu pegar outro, aqui, ó. Jerusalém, ó. Tá vendo esse mapa? Dá para ver aqui melhor? Olha como Jerusalém ficava edificada sobre montes. Ao Sião, o Moriá, o Monte das Oliveiras, e aqui o templo, tá vendo? Olha que legal. Dá para a gente ter uma visão panorâmica melhor. Deixa eu pôr outros mapas aqui para vocês, ó. Esse mapa aqui, olha que legal. Jerusalém no tempo de Jesus. Mais uma vez, ó. Mostrando. Olha aqui o cenáculo que eu tinha separado para vocês. Percebam, irmãos, aqui nesse mapa bem simples, percebam que as casinhas, não sei se vocês vão conseguir enxergar, são casinhas no máximo de 2 andares. Então, o cenáculo atual, vamos lá, deixa eu fazer essa lição de casa rapidinho aqui com vocês, colocando aqui o mapa no Google, né? Olha o cenáculo agora. Vamos pegar aqui o cenáculo atual. Vamos pegar. Deixa
Deixa eu pôr aqui, Google Terra, onde está você? Deixa eu ver onde ela está, só um segundinho, irmãos. Aqui, opa, aqui. Aqui, olha só que legal. Quando a gente pega o cenáculo atualmente, ó, vamos lá, cenáculo. E a gente vai para o cenáculo lá, aqui, ó. E a gente aproxima, a gente tem uma, lembra que eu falei? Uma igreja também. Estão entendendo? Então, percebam como fica difícil para a gente, muitas vezes, visualizar e comparar esse cenáculo com o cenáculo bíblico, né? Porque ó, aqui é o templo, ó, o domo ai meu Deus, deu um branco, domo, me lembra, Júnior, por gentileza. Aqui, ó, onde seria o templo de Salomão, né? Domo da rocha, isso. E aqui o cenáculo, ó. Então, o cenáculo, como eu tinha mencionado para vocês, é onde Jesus faz a ceia e possivelmente onde os 120 estão quando vem o Pentecostes. Legal, né? Mas mudou muito. Estão entendendo? Mudou para aquilo que era. Possivelmente, lembra nas casas, como eu mostrei para vocês, naquelas fotos antigas que eu passei aqui para vocês? Eram casas, possivelmente, no máximo de 2 andares, em que uma estava ligada ao outro. E aqui são alguns mapas que eu peguei aqui para mostrar para vocês. Opa, esse mapa não está legal. Aqui são vários mapas. Depois eu mando todos esses mapas para vocês, tá bom, meus irmãos? Deixa eu ver aqui, ó. Ó, a casa, lembra da casa israelita? Onde eles tinham a parte do telhado, lembra? Que aí eu mencionei para vocês sobre a questão de o pavimento superior servir como uma área de trabalho, uma casa ligava-se à outra. No caso do cenáculo, possivelmente era uma casa jamais acabada, era como se fosse um pavimento coberto, porque era toda mobiliada. Mas era um lugar muito grande, porque quando a gente vai para o Pentecostes, quantas pessoas estão no Pentecostes? Lembra da quantidade? 120. 120. Então, não era uma casinha qualquer, né? Não, era um salão. Não era uma casinha qualquer. Tá bom, meus irmãos? Então, meus irmãos, ficamos por aqui, né? Muita informação. Deixa eu só concluir agora aqui, falando um pouquinho da eira e do lagar, tá bom? Tudo bem? A eira, irmãos, era o lugar onde eles trabalhavam com o quê, irmãos? Eles trabalhavam com aquelas questões de, como que eu posso dizer? Malhando trigo, né? Malhando trigo. Então, deixa eu pôr aqui rapidamente para vocês, ó, esse desenho, onde eles malhavam o trigo. Então, se malhava o trigo. Se pegava o trigo e depois você malhava o trigo. Aqui é um campo de lentilha. Lembra de que um dos valentes de Davi defende o campo de lentilha? Então, esse é um campo de lentilha. Aqui, por que eu estou usando essas... Vocês estão vendo? Estão vendo? Por que eu estou citando isso? Algo comum, campo de lentilha, mas ele se tornou um valente porque ele protegeu o seu campo de lentilha. O que é um campo de lentilha em períodos de guerra? É tudo, irmãos. Não é só uma plantação qualquer. Se o inimigo vem e rouba o seu plano de lentilha, o que acontece com você? Não precisa nem te matar. Morreu de fome. Teu filho morreu, desnutrido, tua mulher morreu, está doente, não tem como se curar. Perceba, irmãos, quantas vezes na nossa vida a gente não dá valor aos nossos pequeninos campos de lentilha. Quem sabe, a matéria de geografia bíblica está sendo um campo de lentilha, uma coisinha pequena. Dê valor, meu irmão. Dê valor, minha irmã. Porque Deus vai te honrar como honrou o valente de Davi. Ele lutou, porque o que era o campo de lentilha para ele? Era a preservação dele, da família dele, daqueles que estavam próximos a ele. E ele luta e vence os inimigos. Então, guarde isso, ó, a geografia o tempo todo. A importância daquelas pequenas coisas. Vamos lá. A nossa pequena igreja, muitas vezes, é o nosso campo de lentilha, não é?
Nosso pequenino dom é o nosso campo de lentilha ou não é? Muitas vezes aquilo que a gente não está dando muito valor é o nosso campo de lentilha. O que Deus está nos ensinando? Aí, a geografia bíblica. O valente que zela por aquilo que muitos podem até não dar valor, mas que é a razão da nossa vida espiritual. Né? No caso dele, a vida espiritual e a vida física. Voltando para a questão aqui, como eu disse para vocês, né, da eira, né? Então, aqui é o eirado, ó, lembram? Onde eles secavam as coisas no eirado. Possivelmente, aquela região do 120 devia ser alguma coisa assim, mais coberto. Era uma área grande. Lembrando que Jerusalém, nos dias bíblicos, era o quê? Era já uma cidade bem evoluída. Tinha sido reconstruído o templo por Herodes, ou seja, então, aqui, ó, Juízes, Gideão, prova lã na eira. Aqui é onde eles pegavam aquele trigo e depois eles vinham trabalhar batendo, né, com um pau na eira, onde ficava só o quê? O trigo. Ao mesmo tempo, Gideão, olha só, ele está malhando o trigo no lagar. Deixa eu mostrar o lagar. Olha aqui o lagar. Isso daqui são achados arqueológicos. Então, o que era o lagar? Deixa eu mostrar aqui para vocês essa foto. Ó. Aqui, ó. Se pisavam as uvas e se fazia um lagar sobre a rocha. No caso aqui é um desenho ilustrando algo mais organizado, mais bonito, né? Mas esse desenho é o melhor, ó. Tá vendo? Ó? E aí eu pergunto, por que eles pisavam nas uvas? E por que eles não amassavam, não prensavam, como faziam com o azeite? Porque o azeite era prensado também no lagar. Eram pedras que escorria o primeiro azeite, que a gente chama o primeiro, que é o virgem, e depois, que é o extra virgem, né? Aí depois você continua prensando e tira o azeite de segunda qualidade. Percebam? E aqui, por que não, você não pisa, no caso, nas azeitonas, né? No fruto da oliveira, mas você pisa na uva? Por que você não usava a mesma pedra para esmagar? O que vocês acham? Então, a aula está indo, eu não vou dar muito, vou antecipar, porque o caroço da uva, você já chupou uva com caroço? Dá para mastigar? Você já conseguiu mastigar um caroço de azeitona? Quebra o dente, é duríssimo. Então, dá para você usar um objeto mais duro para tirar o azeite. Mas já na uva, não. Se você pôr uma pedra, alguma coisa, um moinho para espremer, você quebra a semente, e quebrando a semente, cria o quê? Fica amargo, como acontece na limonada nossa. Quando a gente bate uma laranjada, uma limonada com caroço, amarga, não é? Assim era o suco da videira. O suco da videira, ela precisa ser o quê? Ela precisa ser amassada, mas com cuidado, né? Lembra na última aula? Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que não estando em mim não der fruto, ele corta e joga fora. Mas aquele que dá, ele poda. Para quê? Para que dê mais fruto. Mas aí o processo está acabado? Não, não está acabado. Porque a gente, depois de frutificar, a gente tem que ser amassado. Por quê? Pelos pés. Olha aí, ó. Olha, dá uma mensagem ou não dá? Olha a geografia bíblica aqui, olha os usos e costumes. E aí, pastor, parou aí? Foi amassado, acabou o processo? Não, filho, não acabou o processo, a gente vai para o lagar. Porque agora, aqui no lagar, é onde a bactéria do açúcar, que é o mosto, vai comer e vai transformar em vinho. Ou seja, tem ainda um processo, tem que ser, depois de ser amassado, tem que decantar aonde? No lagar. Vem cá. Dá uma mensagem linda ou não dá? Está entendendo? A gente, depois de ser amassado, a gente tem que frutificar. Aí a gente é amassado. E aí, depois disso tudo, a gente tem que ainda ficar onde? A gente tem que ficar no lagar, quietinho, esperando o processo de Deus na nossa vida. Guardem essa ilustração. Eu preguei uma linda mensagem uma vez, digo assim, sem falsa modéstia, irmãos, porque eu falei sobre o fermento que está no pão e o fermento que está na uva. Pode ver que a ceia é uma ceia
onde o pão é sem fermento. O fermento do fariseu não serve para nós. E agora, e o que é o vinho, senão o processo do suco de uva fermentado, mas aonde a doçura do açúcar agora é comida pelo mosto e se transforma em vinho. Perceba, é pão sem fermento e é vinho sem fermento, ele passa pela fermentação. Quando eu preguei essa mensagem, eu falei, muitas vezes Deus tem que livrar a gente do fermento externo e Deus tem que limpar a gente do fermento interno. Perceba que todo esse processo vai acontecer onde? No lagar. E aí depois, pastor, aí a gente vai para onde? A gente vai ser colocado depois no lugar, né, no barril, e ali a gente espera todo o processo até que o oleiro supremo, o avicultor supremo, nos use segundo ele desejar. Percebe, irmãos? Olha, então assim, fica aqui, né? Eu poderia falar ali de Getsemane, que também onde Jesus faz a sua oração do Getsemane, naquele lugar, possivelmente naquela pedra, ou naquela região, se constrói uma igreja também. Mas aí vou deixar para outra hora. E é isso, meus irmãos. E assim encerramos essa matéria, para a gente concluir. Gostaram da matéria? Sei que era muito técnica, mas não é uma delícia? Está entendendo, meus irmãos? Quando a gente começa a entender um pouquinho, aí a gente fala, essa matéria, ela vale a pena. Né? Gostaram? Eu só gosto ela Sim. um paralelo histórico, senão... Nas aplicações, você entende, Júnior? É. Quando a gente vai para a área técnica, ela é legal, sim, ela tem a sua utilidade, mas quando a gente faz a ponte, quando a gente traz para si, quando a gente ouve a voz de Deus, quando a gente entende que a revelação se dá num processo como esse, de um lagar, de uma eira. E aqui, porque Gideão malha o trigo no lagar e não na eira? Porque ele estava em período de guerra, meus irmãos. Período de guerra, você não vai malhar onde... Todo mundo sabe onde é a eira. Você pega o seu trigo e vai aonde? Malhar onde? Aonde você pode. No lagar, fugindo. E aí o Senhor não veio para ele e falou com ele aqui no lagar, guardem isso, Deus nunca separa vagabundos, sempre separa quem está trabalhando. Glória a Deus, olha só. Então é isso, meus irmãos, tá bom? Terminamos aqui. Beleza. Glória a Deus. Alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Tranquilo. Então, Deus abençoe, querendo Deus, nós nos vemos na próxima aula, no próximo módulo. Boa sorte na prova. Shalom. Devem me entregar tudo amanhã, conforme as descrições já passadas para vocês, relatórios e tudo. E quinta-feira, querendo Deus, estaremos aqui em Geografia Bíblica 2. Vai ser tão legal quanto a primeira, tá bom? Beleza. Eu espero. Né? Deus abençoe, meus irmãos. Boa noite. Tá bom, Deus abençoe. Tchau, tchau. Qualquer Amém. dúvida, Boa é só me noite. chamar Deus sobre a abençoe a prova, todos. tá bom? Amém. Boa noite.